Força Aérea Americana testa míssil nuclear desarmado antes do amanhecer. A Força Aérea Americana realizou um teste de lançamento de um míssil Minuteman III desarmado na quarta-feira de manhã para ajudar a garantir que sua força nuclear terrestre ainda opere com segurança e eficácia. Aviadores do Comando de Ataque Global da Força Aérea Americana lançaram um míssil balístico intercontinental da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, à 1 da manhã, horário padrão do Pacífico, disse o departamento. O míssil Minuteman III não carregava carga nuclear, mas estava equipado com um veículo de reentrada de teste que foi projetado para transmitir leituras. O míssil voou cerca de 4.200 milhas, a velocidade de mais de 15.000 mph até o Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site, no atol das Ilhas Marshall. O pessoal no local do teste, que é administrado pelo Comando de Defesa Espacial de Mísseis do Exército, coletou dados de radar, ópticos e de telemetria, conforme o míssil se aproximava para medir o quão bem ele funcionava. O lançamento de teste do Minuteman III de hoje é apenas uma das maneiras pelas quais o Departamento da Força Aérea demonstra a prontidão, precisão e profissionalismo das Forças Nucleares dos Estados Unidos, disse o secretário da Força Aérea Americana em exercício, Gary Ashworth. Ele também fornece a confiança na letalidade e eficácia da missão de dissuasão nuclear da nação. O arsenal da Força Aérea Americana, de aproximadamente 400 ICBMs, Minuteman III é componente crucial da tríade nuclear do país, junto com bombardeiros e submarinos que também podem transportar e implantar armas nucleares. O sistema Minuteman III tem mais de 50 anos e está se aproximando rapidamente do fim de sua vida útil. A Força Aérea Northrop Grumman estão trabalhando em um substituto para o Minuteman III, o LGM-35A Sentinel, que deve começar a ser implantado na década de 2030. Mas os sistemas terrestres para o Sentinel, particularmente sua infraestrutura de controle, provaram ser mais complicados do que o Pentágono esperava originalmente, e os custos futuros previstos dispararam. Isso disparou alarmes no Pentágono no Congresso no início de 2024. O programa passou por uma revisão intensiva. Os militares finalmente decidiram no verão passado que o Sentinel era crucial demais para ser cancelado e que a Força Aérea deveria continuar a desenvolvê-lo para substituir o Minuteman III, mas o Pentágono ordenou que a Força Aérea reestruturasse o programa e reduzisse esses custos previstos. A reestruturação do Sentinel provavelmente atrasará vários anos, disseram autoridades do Pentágono em 2024, o que significa que a Força Aérea deve continuar contando com o Minuteman III por mais tempo do que o esperado. Andrei Hunt, o então chefe de aquisição da Força Aérea Americana, disse em junho de 2024 que a Força Aérea fará o que for preciso para sustentar o Minuteman III, para atender a esses requisitos de combatentes no interim, antes que o Sentinel esteja pronto. O coronel Dustin Harmon, comandante do 377 Grupo de Teste e Avaliação em Vandenberg, que supervisionou o lançamento do teste, disse que os dados coletados no teste são cruciais para manter o Minuteman III enquanto pavimentamos o caminho para o Sentinel. Durante este teste, coletamos e analisamos o desempenho e outros pontos de dados importantes para avaliar as competências atuais do sistema de mísseis, disse Harmon. Isso permite que nossa equipe analise e relate precisão e confiabilidade para o sistema atual enquanto valida as melhorias projetadas do sistema de mísseis. Esse teste estava em andamento há meses, disse a Força Aérea Americana, e é o mais recente de uma série de mais de 300 outros lançamentos de testes semelhantes que o departamento realiza regularmente. O Western Range de Vandenberg é o principal campo de teste para o ICBM da Global Strike. Em um vídeo que a Força Aérea divulgou logo após o teste, uma tampa de silo em Vandenberg pode ser vista deslizando e abrindo antes do Minuteman III de teste se lançado em uma rajada de fogo e rugir no céu antes do amanhecer. O míssil foi selecionado aleatoriamente do arsenal da Força Aérea na base aérea
Warner em Wyoming. Os aviadores transportaram o míssil por mais de 3.000 milhas até Vandenberg e o remontaram lá para o teste. Outros mísseis Minuta 3 estão baseados no Colorado, Montana, Nebraska, Dakota do Norte, espalhados por quase 32 milhas. O General Atomics prevê venda enorme de MK9 para a Arábia Saudita. A General Atomics está se preparando para oferecer um pacote à Arábia Saudita para adquirir uma série de drones MK9B sem guarde, disseram executivos da empresa em uma entrevista na Feira de Armas e Idex em Abu Dhabi. Ainda estamos nos estágios iniciais, mas estamos buscando isso arduamente, pois há um grande interesse vindo da Arábia Saudita em relação ao MK9B. Esperamos que eles tenham requisitos significativos para esses drones, que podem resultar em muitas dezenas de milhares de empregos nos Estados Unidos se fecharmos essa venda, disse Dave Alexander, presidente da General Atomics Aeronautic Systems. Embora o executivo tenha sido reservado sobre detalhes específicos, o reino da Arábia Saudita não se comprometeu com nada. Ele observou que a oferta combinada inclui um grande número de aeronaves, entre outras coisas, e envolveria envolvimento local dentro do país. A empresa se recusou a dar detalhes sobre o que mais estaria contido no acordo. A Arábia Saudita já havia considerado a China e a Turquia como seus fabricantes de drones preferidos, com a compra do CH-4S de fabricação chinesa em 2014, seguida por mais pedidos de Winglong 2S. Em 2023, o país do Golfo também adquiriu os drones de combate A-15 do fabricante turco Baykar, que o presidente executivo da empresa, Haluk Bayraktar, chamou de o maior acordo de defesa da história entre os dois países em uma entrevista. Nos últimos anos, uma sensação de frustração era um tanto palpável na região do Golfo em relação aos pedidos de equipamentos de defesa dos Estados Unidos, que sofreram atrasos significativos e vieram com diversas condições decorrentes do regime de controle de exportação de Washington. Por exemplo, em 2021, após a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de adiar o pedido de um ano do Catar para comprar MK9BS, o Wall Street Journal relatou que algumas autoridades do Catar estavam ficando irritadas por não receberem nenhuma explicação sobre o atraso. Alexander está otimista de que as coisas mudarão sob o novo governo Trump. No que diz respeito à aceleração de acordos de defesa com aliados regionais que foram interrompidos ou adiados anteriormente, o futuro é brilhante com esta nova administração, pois acho que Trump se abrirá para muitos negócios, pró-negócios na área, permitindo-nos seguir em frente, tratar nossos parceiros aqui como iguais e fechar negócios e não deixar todo mundo bravo em condições ridículas, disse ele. Alexander acrescentou que esperava que a venda dos Sea Guardians para os Emirados Árabes Unidos seja retomada sob Trump. O processo de negociação de vários anos para exportar 18 MK9BS, que começou em 2020 com a aprovação dos Estados Unidos para a venda, tem sido caótico, para dizer o mínimo. A aquisição do drone foi anteriormente vinculada a um acordo adicional em que os Emirates receberiam 50 F-35S, que acabou sendo interrompido devido a preocupações sobre o uso da tecnologia chinesa pelo país. A oferta da General Atomics é independente e permanece separada de qualquer possível compra de caça da Lockheed Martin. Chega de nos sobrecarregar com isso. 2025 será um grande ano para nós na região do Golfo, acrescentou Alexander. Trump expressou a admiração pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, governante autoritário da Arábia Saudita, com quem ele conecta interesses comerciais consideráveis. As relações entre os dois países eram mais frias durante a administração Biden por causa do histórico de direitos humanos de Riad. General Motors Defesa aumenta a presença no Oriente Médio com parceria com o veículo militar Edge. A General Motors Defesa assinou um acordo com a Edge Group para desenvolver uma capacidade de fabricação local para alguns de seus veículos táticos leves que poderiam ser integrados com armas dos Emirados Árabes Unidos. A subsidiária da General Motors trabalhará no projeto com a IRM Automotive, um braço do conglomerado de defesa dos Emirados, para avaliar a demanda por plataformas militares na região do Oriente Médio da África. Planejamos alavancar a instalação local da NIRM para uma possível produção futura do veículo de esquadrão de infantaria em diversas variantes, incluindo a de carga, que está gerando demanda significativa, disse Bradley Waters, vice-presidente de desenvolvimento de negócios internacionais da General Motors Defesa, ao Defesa News. Mediante solicitação, o fabricante também estaria preparado para estabelecer sua própria unidade de produção nos Emirados Árabes Unidos, o que seria uma novidade para a empresa norte-americana.
Duas variantes de veículos armados com sistema dos Emirados foram exibidas nas feiras de defesa IDEX e na Avdex aqui. A versão utilitária de infantaria equipada com munições K-Copter, fabricado pela EDIC, e a configuração de veículo tático de última geração com munições de Speer Hunter. A parceria anunciada durante o evento aqui se baseia em um acordo anterior assinado em 2023 com o Conselho ao AJUM, a Agência Governamental de Abdul Dubai, responsável pelas aquisições. O ISB, fabricado pela General Motors, concluiu os testes de verão no país do Golfo em 2023. A avaliação envolveu uma marcha de 2.000 km por dunas de areia, trilhas de areia fofas e campos rochosos. A intenção é que o veículo tático de próxima geração, desenvolvido recentemente pela empresa, passe pelas mesmas avaliações como parte dos testes de verão de 2026, disseram as autoridades da empresa. À medida que a General Motors Defesa continua expandindo sua presença no Oriente Médio, a empresa está interessada em integrar alguns de seus sistemas de propulsão e motor de plataformas regionais existentes. Uma das principais tecnologias que os engenheiros desenvolveram por meio de seus veículos híbridos inclui o NGTVH, a capacidade de dirigir silenciosamente um recurso anunciado pela empresa como uma vantagem em combate. Sai a Europa e entra a Ásia. O que levou o continente europeu à decadência econômica? Pergunta. Analistas explicam por que projeções apontam que a Europa, antes símbolo da prosperidade, não terá mais nenhum país entre as maiores economias do mundo em 2050, enquanto países asiáticos seguem em expansão econômica. A economia da Europa está em decadência e com a perda de sua influência desaparecerá também o altíssimo padrão de vida europeu. A afirmação foi feita pelo diplomata espanhol Jorge Descalar de Mazaredo, embaixador e diretor do Serviço de Inteligência da Espanha. Autor do livro O Fim de uma Era, Ucrânia, a Guerra que Acelerou Tudo, Mazaredo afirma que em 2050 não haverá mais nenhuma economia europeia entre as 10 maiores do planeta e que o mundo vive um período de transição com o centro de gravidade econômica se deslocando da Europa para o Indo-Pacífico. As previsões estão alinhadas com projeções anteriores de relatórios do Banco Mundial e da Goldman Sachs, que apontaram a ascensão econômica da Ásia em comparação com a Europa. Analistas explicam como o continente que antes era símbolo de prosperidade entrou em uma espiral decadente. Éder Pereira, professor de História e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e Relações Sul-Sul da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que um dos fatores que levaram ao declínio e à estagnação econômica da Europa foi a perda de suas colônias. A Europa sempre foi muito dependente de suas colônias, diretamente dos países asiáticos, que foram países colonizados. Então é muito interessante porque a gente vê também um novo tipo de dinâmica de crescimento que ditam os países asiáticos, diferentemente do que ditou o crescimento da Europa no passado, explica. Ele afirma que no caso da Ásia, o crescimento da China é um elemento central no processo que levou à expansão econômica do continente. A China, em alguma medida, foi um dos processos históricos mais marcantes do continente asiático, porque ela passou pelas guerras do ópio. No século XIX, ela passou por processo de revolução chinesa no século XX, então a China acaba meio que sendo uma face desse processo de transformação do continente asiático, afirma um especialista. Pereira aponta que a China se tornou a principal potência econômica asiática e, indubitavelmente, caminhou para se tornar a principal potência econômica mundial. Ele acrescenta que a Europa também foi mais afetada economicamente pela Pan-C19 do que os países asiáticos, entre eles a China e a Índia, por conta de seu modelo neoliberal adotado desde a década de 1970 em várias esferas do Estado. Isso faz com que os países europeus eles passem, em alguma medida, por uma grande restrição de sua própria capacidade de crescimento econômico desde lá para cá. Por quê? Pergunta. Porque o Estado neoliberal que se encontra na Europa, que se coloca nos Estados Unidos e também no resto do mundo, mas principalmente nessas duas regiões, privilegia determinados setores da economia que não são produtivos em detrimento de outros. Por exemplo, os setores financeiro e bancário da economia são muito mais privilegiados na Europa e nos Estados Unidos em detrimento do setor produtivo. Carolina Pavés, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e professora da Fundação Instituto de Administração, afirma que a Europa nos últimos anos vinha perdendo a competitividade para a Ásia e para os Estados Unidos. A Europa tem crescido, mas tem ficado para trás, então não sei o quanto isso é passado, mas ela está descendendo, mas ela está já descendo do pódio, ou pelo menos ali no terceiro lugar pelo momento. E ao mesmo tempo a gente vê um movimento contrário de ascensão já há algum tempo aí da Ásia, principalmente impulsionado pelas três maiores economias da região, a China, o Japão e a Índia. Observar especialistas, segundo ela, a ascensão da China tem deixado os Estados Unidos comendo poeira em vários indicadores, e embora ainda
sejam a maior economia do mundo, já não são a bola da vez. Isso tem sido provocado por esse crescimento da China, principalmente nos últimos anos da Índia, que tem sido a grande aposta do mercado asiático. Em contraponto, no recorte europeu, há uma sequência de recessões econômicas iniciadas em 2008, com a crise do mercado imobiliário norte-americano que abalou o euro. Somado a isso, ela aponta que o conflito ucraniano gerou instabilidade, sobretudo no setor de fornecimento energético, pressionado desde que a crise da Crimeia em 2014. Agora a gente vê novamente essa guerra que já está entrando em seu terceiro ano, novamente com esses impactos, criando uma pressão, principalmente no setor energético, a um alto custo de energia que tem sido um impacto muito ruim para a economia. Pavés afirma ainda que houve um erro de cálculo europeu ao acreditar que o continente seria capaz de estrangular a economia russa por meio de medidas como sanções econômicas, retirada de empresas europeias e estadunidenses do território russo, congelamento de ativos de Moscou no exterior. Segundo ela, essa estratégia não apenas fracassou, como contribuiu para fortalecer a economia asiática. Toda essa tentativa de fechar a torneira de ativos da Rússia fez com que a Rússia só explorasse mais outros mercados, até porque commodities são um produto relativamente fácil de você deslocar. Por exemplo, a Índia foi um grande beneficiário dessas medidas, porque passou a comprar a um preço mais baixo do que o mercado europeu, porque foi o que a Rússia ofereceu. Então essa medida mostrou que a Rússia não depende tanto assim economicamente da Europa quanto a Europa imaginava, afirma a especialista. A Europa, que havia dominado o globo, se relegou para lugar secundário no mundo, diz mídia. A Europa, contando com as capacidades militares dos Estados Unidos, acabou por estar na posição de um ator menor que não pode concretizar suas vantagens políticas sem consentimento de Washington, diz o colunista da Bloomberg, Hal Brandes. Segundo ele, o fato de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu sozinho começar a negociar com a Rússia a participação não só da Ucrânia, mas mesmo da União Europeia, mostra que ele tem pouco respeito por seus aliados de longa data. A Europa, por sua vez, mostrou que está caminhando para a irrelevância estratégica em um mundo governado por Washington, Moscou e Pequim, lamenta o autor. Depois, vários representantes da equipe de Trump deixaram claro que os Estados Unidos não pretendem sustentar a Europa eternamente e apontaram para os problemas domésticos que ameaçam o continente europeu mais do que a Rússia e a China. Ele explica que essa era uma característica das alianças dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, quando Washington tomou a responsabilidade para a defesa de outros países, para que a Alemanha, o Japão e outros estados não se armassem até os dentes, inclusive com armas nucleares. Portanto, agora a Europa, por suas próprias mãos, se tornou estrategicamente desprezível. A Europa caiu em uma posição em que simplesmente não consegue imaginar viver sem a proteção de uma superpotência na qual não pode mais confiar. Não está claro se o continente tem a vitalidade necessária para reagir, admite Brandes. Ele advertiu que os países orientais mais vibrantes podem se unir e deixar os homólogos ocidentais para trás. Esse seria um resultado surpreendente para o continente que já dominou o globo na era de Trump, e isso não é mais tão inconcebível. Aeronaves da Força Aérea Americana estão no pior estado em pelo menos 10 anos, diz a revista. A prontidão das aeronaves diminuiu em toda a frota da Força Aérea dos Estados Unidos em 2024, caindo para seu nível mais baixo em pelo menos uma década ou talvez 20 anos, relata a revista norte-americana Space Force Magazine. De acordo com os dados da publicação, a prontidão operacional média das aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos tem vindo a diminuir constantemente nos últimos anos. Assim, no ano fiscal de 2024, o valor foi de 67,15%, enquanto no ano fiscal de 2023 atingiu 69,92%. E um ano antes, 71,24%. Ressalta-se que essa taxa de prontidão operacional é a mais baixa desde o exercício fiscal de 2012. Por exemplo, as missões do caça F-35A incluem contra-ar, guerra eletrônica, ataque ao solo e coleta de dados, pois para ser apta para a missão, uma aeronave tem que ser capaz de executar pelo menos uma dessas missões, especifica a revista. Note-se que a Força Aérea dos Estados Unidos mudou métricas nos anos recentes de prontidão para missões, elaborando uma fórmula que inclui disponibilidade de tripulação treinada e pessoal de manutenção, peças sobressalentes e outros fatores. A revista sublinha que uma taxa aceitável de prontidão para combate deve estar entre 75% e 80%.
Enquanto entre 65 tipos de aeronaves no ano fiscal 2024 as taxas variaram de um mínimo de 30,45% para CV22 a 100%, pois, finaliza o artigo, as taxas diminuíram para 29 tipos de aeronaves, melhoraram para outras 26 e o restante não sofreu alterações. O caça de sexta geração White Emperor da China, resumido em 4 palavras. O White Emperor da China, o Baidi, é apresentado como um caça revolucionário de sexta geração, misturando capacidade de chute, inteligência artificial e hipersônicas. Revelado em Zhuhai em 2004, ele visa desafiar o programa NGAD dos Estados Unidos. No entanto, a aeronave continua sendo uma maquete, levantando dúvidas sobre sua viabilidade real. Ponto-chave número 1. Há rumores sobre armas a laser e operações especiais, mas a falta de um protótipo voador ameniza as expectativas. Enquanto a China avança suas capacidades aeroespaciais, o verdadeiro potencial do Imperador Branco permanece incerto. É um avanço real ou um blefe estratégico? Pergunta. Ponto-chave número 2. O mundo está observando a China se posicionar para dominar o combate aéreo de última geração. Imperador Branco da China, o futuro da guerra aérea ou apenas um blefe? Pergunta. O Imperador Branco da China, também conhecido como Baidi, promete um salto significativo na tecnologia da aviação militar. Talvez esse jato de caça de sexta geração desenvolvido pela Aviation Industries Corporation of China, a AVIC, visa posicionar a China na vanguarda do poder aéreo global. Claramente, o avião não é real no sentido de que pode voar, pois é apenas uma maquete. Algumas fontes até sugerem que é completamente fictício, então esteja avisado, as informações sobre o White Emperor podem mudar a qualquer momento. E para piorar as coisas, muito pouco se sabe atualmente sobre a aeronave de sexta geração da China. Hoje tentaremos explorar tudo o que se sabe sobre o White Emperor, suas possíveis capacidades, suas implicações estratégicas e se ele é uma ameaça aos projetos de sexta geração da América. O modelo Imperador Branco, mais uma vez, não é um caça voador de verdade, foi projetado pela primeira vez, foi revelado pela primeira vez no Zhuhai Air Show de 2024, mostrando os avanços da China na tecnologia aeroespacial. A aeronave fez parte do projeto Nantien-Man, uma iniciativa abrangente de pesquisa de tecnologia espacial da AVIC. Esse projeto inclui vários conceitos militares, como os caças espaciais Baidi e Xuanvi, indicando a ambição da China de integrar operações aéreas e espaciais. White Emperor possui uma fuselagem sem cauda e em formato de diamante, projetado para aumentar as capacidades de furtividade. Este design minimiza a seção transversal do radar, tornando a aeronave difícil de ser detectada por sistemas de radares inimigos. O uso de materiais absorventes de radar aprimora ainda mais o seu perfil stealth, permitindo que opere sem ser detectado em ambientes contestados. O que realmente sabemos sobre a mais nova aeronave da China? Pergunta. Um dos aspectos mais notáveis dos quais a China se gaba é sua possível capacidade de atingir voos supersônicos e operar em ambientes próximos ao espaço. Essa capacidade permite que a aeronave execute manobras em alta velocidade e ataque alvos em altitudes, além do alcance de caças convencionais. A integração de operações especiais em seu design reflete o foco estratégico da China em expandir seu alcance militar além da atmosfera da Terra. O White Emperor, novamente, ainda um backup, seria equipado com aviões de última geração e sistemas de inteligência artificial. Esses sistemas forneceriam maior consciência situacional, identificação de alvos e capacidade de tomada de decisão. A integração de inteligência artificial permite que a aeronave processe grandes quantidades de dados em tempo real, permitindo que ela responda rapidamente a ameaças emergentes e se adapte a cenários de combate dinâmicos. Projetado para a guerra centrada em rede, o White Emperor se integraria perfeitamente a outras plataformas e sistemas militares. A capacidade permite que ele compartilhe dados com outras aeronaves, forças terrestres e unidades navais em tempo real, criando uma imagem abrangente com o êxito do campo de batalha. As operações centradas em rede aumentam a eficácia das campanhas militares ao permitir ações coordenadas e sincronizadas em vários domínios. Imperador Branco disparando lasers? Pergunta. Há especulações de fontes chinesas de que o White Emperor pode ser equipado com armas de energia direcionada como lasers. Essas armas podem ser usadas para defesa de mísseis e operações ofensivas, fornecendo uma vantagem significativa na guerra moderna. As armas de energia direcionada oferecem capacidade de mira precisa e engajamento rápido, tornando-as uma
adição valiosa do arsenal da aeronave. Se a aeronave realmente contará com tais sistemas é assunto para especulação neste momento. O White Imperial pode ter a opção, se ele voar, de operar em módulos tripulados e não tripulados. Essa flexibilidade permite que ele execute uma ampla gama de perfis de missão, de reconhecimento e vigilância, operações de combate, capacidades não tripuladas, reduzem o risco para pilotos humanos e permite que a aeronave realize missões de alto risco e de outra forma seria muito perigosa. O possível desenvolvimento do White Imperial tem implicações estratégicas significativas para o equilíbrio militar global. Os avanços da China na tecnologia de caça e sexta geração refletem sua ambição de desafiar os Estados Unidos e outras potências militares líderes. As capacidades do White Imperial posicionam a China como uma força formidável na região da Ásia-Pacífica e além. O programa Endgard dos Estados Unidos é uma iniciativa paralela que visa desenvolver uma família de sistemas para garantir a superioridade aérea no futuro. Tanto o White Imperial quanto o Endgard compartilham várias similaridades, incluindo shield avançado, capacidade de supercruzeiro, integração de inteligência artificial e operações centradas em rede. No entanto, há diferenças notáveis entre os dois programas. O programa Endgard se beneficia de décadas de experiência, inovação e tecnologia STIT, aviônica e guerra centrada em rede. Em contraste, o White Imperial representa um ambicioso impulso da China para alcançar e potencialmente ultrapassar os Estados Unidos na aviação militar. E novamente, enquanto o White Imperial é uma maquete, o Endgard está nos céus voando. Os objetivos estratégicos dos dois programas também diferem. O Endgard é projetado para manter a superioridade aérea dos Estados Unidos e as capacidades de projeção de poder global. Ele se concentra em combater adversários quase pares e garantir o domínio em ambientes contestados. O White Imperial, por outro lado, é parte da estratégia mais ampla da China para afirmar sua influência regional e desafiar o domínio dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico. Os cronogramas de desenvolvimento para ambos os programas são envoltos em segredo. A USAF pretende colocar a aeronave Endgard em campo no início da década de 2030, enquanto acredita que a China tem cronogramas semelhantes para o White Imperial. Mas, novamente, está em um estágio de desenvolvimento muito inicial. Ambos os programas envolvem investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento, refletindo o alto custo da tecnologia de ponta. O White Imperial pode ser o ápice do desenvolvimento de jatos de caça de sexta geração da China, com sua furtividade avançada, capacidade supersônica, integração de inteligência artificial, operações centradas em rede. O White Imperial está pronto para redefinir o combate aéreo, também pode ser um blefe estratégico destinado a intimidar seus vizinhos. À medida que a China continuar a avançar sua tecnologia militar, se o Imperador Branco se tornar realidade, ele desempenhará um papel crucial na definição do futuro da guerra aérea e na influência no equilíbrio global de poder. Mas... e esta é a última vez que posso dizer isso. O White Imperial é uma maquete. Ele pode nunca voar por lugar nenhum. Tipo 093B. O submarino mais poderoso da China até agora. O que você precisa saber? O submarino de ataque nuclear tipo 093B da China é um salto significativo nos esforços de modernização da Marinha da China. Equipado com propulsão a jato para furtividade aprimorada, tubos de lançamento verticais para mísseis antinavio, YJ-18 início de ataque terrestre DF-10 e o design de casca avançado, tipos Aero 93B representam um desafio direto às forças navais dos Estados Unidos do Pacífico. Ponto-chave número 1. Com a China aumentando a produção, os submarinos podem desempenhar um papel fundamental em um potencial invasão de Taiwan, visando base dos Estados Unidos no Japão, interrompendo reforços. Ponto-chave número 2. À medida que Pequim prioriza a guerra submarina, a Marinha dos Estados Unidos deve se preparar para essa crescente ameaça submarina. Submarinos são um dos grandes coringas da guerra naval, silenciosos e furtivos. Eles rondam as profundezas até que chegue o momento certo para dar um golpe fatal em uma embarcação inimiga. Os submarinos podem lançar uma variedade de mísseis, implantar minas navais, inserir discretamente equipes de guerra especial e conduzir missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Por essas razões, Pequim continua a priorizar o desenvolvimento de sua força submarina, embora tenha um prato cheio de desafios e operações regionais. O retículo alvo de Pequim está firmemente definido em ativos e infraestrutura naval dos Estados Unidos no Japão. Com a frota potente submarina de ataque, além de sua crescente frota de superfície, a Marinha da China
busca substituir a Marinha dos Estados Unidos para poder assumir o controle de sua região e eventualmente assimilar Taiwan. Uma característica fundamental desse esforço será o submarino de ataque tipo 093B. O plano parece dedicado a uma frota robusta do tipo 093, de acordo com o Congressional Research Service. A Marinha da China lançou 2 submarinos de ataque nuclear com mísseis guiados da classe tipo 093B entre maio de 2022 e janeiro de 2023. Ainda neste ano, ele poderá ter 3 cascos operacionais desta classe. A classe TAIF 093B exibe características de design moderno simplificado, incluindo um casco elegante, uma torre de comando com uma estrutura estilo cockpit 3D. A seção dianteira da torre de comando foi perfeitamente integrada ao casco, com modificação que reduz o arrasto e minimiza a produção de ruído. O TAIF 093B tem 413 pés de comprimento, 36 pés de largura e tem um deslocamento de 6.000 a 7.000 toneladas com a velocidade máxima de 30 nós. Esta embarcação é operada por uma tripulação de aproximadamente 100 oficiais e marinheiros. Embora se acreditasse que essa classe teria um pedido inicial de 6 embarcações, parece que o tipo 093B entrou em produção em série. Isso indica um alto nível de maturidade e confiabilidade do sistema. Também significaria que as unidades de pesquisa e desenvolvimento designadas ao programa superaram os principais obstáculos tecnológicos e estão confiantes de que as embarcações podem ser produzidas em grande número. Uma das prioridades mais marcantes do tipo 093B é seu conjunto de 12 tubos de lançamento vertical a meia nau. A adição de tubos de míssil é um avanço significativo em relação às variantes anteriores do tipo 093. Elas fornecem ao tipo 093B opções ofensivas adicionais para atacar navios de superfície, aeronaves e alvos em terra, dependendo do carregamento do míssil. Acredita-se que o tipo 093B equipará o míssil YJ-18, esta é a versão lançada verticalmente do míssil antinavio supersônico YJ-12, que é armado com ogiva de 300 kg e capaz de atingir alvos a mais de 200 km. Este míssil também é capaz de realizar manobras em velocidade de até Mach 3 antes de atingir seu alvo designado. Com relação às munições de ataque terrestre, o tipo 093B provavelmente será armado com um míssil cruzeiro de longo alcance DF-10, que pode viajar até 2.000 km com a carga útil de 500 kg. O DF-10 usa vários modos de orientação diferentes, incluindo navegação por satélite, navegação interna e um radar de acompanhamento de terreno. Essas embarcações serão capazes de operações de proteção e ataque de frota, mas também permitirão que o exército da China ataque alvos terrestres. O tipo 093B fornece a pequena capacidade de atacar alvos clandestinamente e manter alvos de alto valor e risco. O tipo 093B também se destaca de outros submarinos da China por possuir propulsão a jato de bomba. Em vez de uma hélice exposta, o rotor, que tem inúmeras lâminas para reduzir harmônicos, é alojado em uma grande luva chamada duto. Uma folga muito baixa entre o duto e as lâminas fornece mais redução acústica. Finalmente, antes que a água possa chegar ao rotor, ela passa por lâminas estacionárias do estator, que suavizam o fluxo de água antes que ele entre no duto. Conforme declarado pelo Dr. Dave Kershaw, chefe da divisão marítima do Grupo de Ciência, Tecnologia e Defesa. A questão da hélice versus jatos de bomba realmente se resume à assinatura acústica. Um jato de bomba bem projetado é consideravelmente mais silencioso do que uma hélice equivalente. Uma das vantagens de um jato de bomba bem projetado é que ele pode suavizar o fluxo de água que sai da parte traseira de um submarino antes que o fluxo atinja o rotor em movimento. E há menos fluxo instável, portanto menos ruído. Essa suavização também aumenta a eficiência propulsiva. Um jato de bomba bem projetado pode ter eficiências iguais ou melhores do que uma hélice equivalente. Dada a sua descrição e variedade de mísseis, essas embarcações provavelmente realizarão missões de primeiro ataque contra a Marinha dos Estados Unidos se a China prosseguir com os planos de invadir Taiwan. Supondo que pudesse escapar da detecção, o que não seria fácil, eles atacariam bases e embarcações navais dos Estados Unidos na região. Eles priorizariam bases e infraestrutura no Japão, que é o lado da 7ª Frota dos Estados Unidos, a maior frota avançada da Marinha Americana, composta de 50 a 70 navios submarinos, 150 aeronaves e mais de 27 mil marinheiros e fuzileiros navais.
Desferir um golpe moderado a substancial a essa força desdobrada para a frente poderia dificultar sua resposta a um ataque a Taiwan. Os submarinos tipo 093B poderiam então ser desdobrados para assediar e afundar forças subsequentes que se dirigissem à região para auxiliar a defesa de Taiwan. A chave para a China será construir o suficiente do tipo 093B antes de invadir Taiwan, dado que a China tem atualmente 230 vezes a capacidade de construção naval dos Estados Unidos. Seus estaleiros poderiam colocar vários desses barcos na água em um futuro muito próximo. A tarefa do exército da China será, então, integrar quaisquer Typhoon 093S recém-construídos em fileiras e garantir que seus submarinos possam operá-los efetivamente. Se Pequim se apressasse para colocar os barcos na água com tripulações modestamente treinadas e esperar pelo melhor, eles podem convidar o desastre.